Beleza, agora está gravando. Então vamos lá. Então vamos verificar se satisfaz, né? Se esse sisteminha aqui satisfaz os critérios de convergência, tá? Então vamos. Essa está no mudo. Não, mas é do dia 24, né? Então vamos lá. Forma matricial, né? Forma matricial. Ok. Como é que nós fazemos o critério de convergência? Pela diagonal. Ver se ela é diagonalmente dominante, não é, professor? É um nome bem comprido, né? Eu esqueci a parte do meio. É estritamente diagonalmente Isso. dominante, tá? Então a gente pode verificar aqui, deixa eu deixar bem sinalizado isso aqui para vocês, que a gente pode verificar o critério das linhas, né? O critério das linhas, o que que é? Nós vamos verificar ali se o A1, o A e I, né? Já vamos colocar aqui como se fosse uma 3x3 mesmo. Daí não precisa ser de forma geral. Pode ser que, então, o A1 em módulo, ele precisa ser maior que a soma, então, do termo A12 mais o termo A13 em módulo, tá? Aí eu vou repetir isso aqui até o meu termo A31 precisa ser maior que o meu termo meu termo A33, né? Meu termo A33 precisa ser maior que o meu termo A31 em módulo, mais o termo A32. A32. Perfeito? Isso a gente verifica o quê? O critério das linhas aqui, né? Então a gente vai verificar aqui, ó, esse elemento aqui, esse elemento aqui, esse elemento aqui é o quê? É esse aqui, ó, né? É esse aqui. Professor, precisa mesmo fazer o cálculo? Precisa, tá? Precisa. Você pode fazer, não precisa demonstrar, faça direto, tá? Mas precisa Não, eu verificar. digo, pode fazer de cabeça? Não, é bom que demonstre, que coloque lá qual critério você utilizou. Eu não vou colocar restrição de critério, porque observe o seguinte: vocês vão verificar critério das linhas e das colunas. Bateu um ou bateu o outro, está satisfeito as condições de convergência. Por que eu falo que é necessário fazer? Porque na próxima aula a gente vai aprender sobre o método iterativo de Seidel, né? E você vai receber mais uma forma de calcular um critério, né? Que é o critério de Sassenfeld, tá? Daí como é que a gente faz? Se a gente não respeitar esses dois critérios, o critério de Sassenfeld é bem interessante, porque ele pode violar o critério das linhas e das colunas, e ele pode passar no critério de Sassenfeld, e é suficiente, percebe? Então você faz o critério das linhas, não precisa fazer os dois, escolhe um e faz, né? E nesse caso aqui, aí fechou, e quando você for resolver de Seidel, né, você vai fazer vai fazer o de Sassenfeld para satisfazer, tá? Ok. Tá? Pode, tudo bom? Tinha pesquisado sobre o método Seidel, tem muita gente que fala que usar Seidel e Jacobi vai dar a mesma coisa, porque desenvolveram o método Seidel a fim de ser mais rápido, mais prático do que o Jacobi. Só que já mostraram que tem vezes que o Jacobi acaba até sendo mais rápido do que o... Isso, eu só não vou antecipar, né, para a gente não misturar os processos, mas a ideia, o de Seidel, a ideia era acelerar. Por isso que o método, ele continua sendo de Gauss, né, com a participação de outro matemático. Mas ele vai trabalhar, a gente tem trabalhado com os termos anteriores, no de Jacobi, né. No de Seidel, ele é... Então, a diferença mais interessante é que, assim, ó, é como se nós estivéssemos trabalhando com um processo que ele é estático, né? Você tem só uma janela de observação no de Jacobi. Mas o de Seidel, ele é contínuo. Então, você está fazendo isso aqui, ó. Sempre atualizando. Tá? Então, como se você trabalhasse de forma estática no Jacobi e dinâmico no Seidel. Tá?
Então, é o que traz mais valor para ele, tá? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos respeitar o critério de validação para a gente não se perder depois com os outros critérios que a gente vai aprender, tá? Então, deixa eu só marcar aqui para vocês. Vai ser... a gente faz o critério de linhas, faz o critério de colunas. A gente pode fazer a verificação do diagonalmente estritamente dominante. Então, se é o contrário aqui, então, né? Nós vamos verificar se o termo A11, perdão, se a somatória desses dois termos aqui, então, é A21 em módulo mais se o termo A12 mais o termo A13 em módulo com o termo A11, ele é menor que 1. E a gente vai fazer isso aqui até o enésimo termo, né, que é o nosso termo 3, tá? Então, ou você faz que é estritamente diagonalmente dominante, ou você faz critério de linhas ou colunas. Aí fica a critério de vocês, né? Tudo bem? Então, o que nós devemos fazer aqui, ó? Se a gente quiser ter os colunas, também dá certo. Também dá certo. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você está fazendo em módulo, que o seu termo 1, ele precisa ser maior que o somatório dos dois termos em módulo. Converge em colunas. Não, tem como dar... Não, ele vai respeitar. O que pode acontecer é o seguinte, tá, tem um ponto interessante. Vai ter casos de você precisar fazer a permutação das linhas, como a gente já fez ali em uma aula. Para ele não, por exemplo, ele não respeita nem linhas nem colunas. Você faz a permutação e ele respeita. Isso pode acontecer, tá? Se essa linha principal, diagonal, tem que ser sempre iguais, pode ser diferente? Não, ele pode ser diferente. Aqui coincidiu de ser igual, né? Ó, tá? Então, vamos verificar aqui se deu... Se respeitou, se converge, né? Se satisfaz. Então, vamos verificar aqui, ó. Pelo critério das linhas mesmo. O nosso alfa 1, a gente pode chamar, vai ser 10, né? Em módulo. Ele deve ser maior que 1 mais em módulo menos 1. Então, aqui vai dar 2 por 10... perdão. Aqui vai ser... o módulo de 10, ele vai ser maior que o módulo de 2, né? Que a gente faz a soma aqui. Tudo bem? Tem que diferenciar aqui. No alfa 2, nós vamos ter o quê? Vai ser 10, o módulo de 1, mais o módulo de 1, certo? Então, nós vamos ter aqui o mesmo. O módulo de 10 é maior que o módulo de 2, tudo bem? E no alfa 3, o módulo de 10 será maior em módulo do que o somatório desses dois módulos aqui. Aqui deu 3, né? Tudo bem? Então ele respeitou. E agora, o que nós precisamos fazer? Agora você tem que tornar enxuta a equação. Isso, a gente faz uma manipulação algébrica aqui e a gente isola Isso. os termos, tá? A gente isola os termos. Então, Nossa, Pitágoras deve estar me... então a gente vai isolar aqui, ó. Eu vou fazer direto, né, a evidência aqui. Então nós vamos ter, ó, x1. X1 vai ser 1 sobre 10. 1 sobre 10 aqui vai ser 10 menos x2 mais x3. Aí vocês conferem, tá? Conferem para ver se está certo. Nosso segundo algoritmo é x2. Vai ser 1 sobre 10 também. Essa aqui ficou simplificada, a nossa constante, né? 12 menos x1 menos x3. Ok? E por último nós temos x3, que será 1/10, será 11, mais x2
Vou colocar na ordem aqui, né? Será 11. Menos x1 mais x3. Certo? Todo mundo está conferindo aí, pessoal? Estão conseguindo ver em casa? Tá? Vocês sinalizem aí, porque... Tá? E agora, pessoal, o que a gente deve fazer? Agora tem que calcular o x0. x0. Isso aí. Então a gente vai partir da nossa origem e a gente precisa achar o nosso vetor zero. Tá? Então o que é o nosso vetor zero? Cadê aqui os nossos termos independentes? Vai ser 10, 12 e 11, são os nossos termos independentes. Então nosso vetor zero vai ser 1. Correto? Vê se todo mundo acompanha lá. Sim. 1,2 e 1,1, correto? Todos eles como... Isso, aqui, né? Nossa. Tá? Por conveniência, era tudo o denominador 10, né? Então, esse é o nosso vetor zero. Então... Professor, Sim. de onde saiu os valores do vetor zero? Vetor zero a gente fez os termos independentes, certo? Ó, da onde que sai o nosso... eu vou colocar aqui x e j não serve pra gente. x serve. É isso aí, tá? Então, de onde que sai... Bateu. Como é que sai o nosso xi? Sai a e i, né? Então, nós vamos pegar o nosso termo independente e vamos dividir pelo... perdão. Nós vamos pegar o nosso termo independente e dividir pelo quociente ali que nós isolamos, tá? E o que é esse quociente aqui? É o termo A1, né? Ó. Professor, a gente não ia trabalhar com mais casas? Aquele último tá aproximando. Não, mas é que é simplificado ali mesmo os algarismos, né? 10 dividido por 10 é 1, né? Beleza. E os demais também foram simples, 12 por 10 e 11 por 10, tá? Mas sim, a gente pode trabalhar com 3 casas, né? Tá? Foram 3 casas que nós combinamos, correto? forma simples, eu vou pegar o termo independente e dividir pela... Isso. Já me perguntaram se com relação à ordem aqui, né? Com relação à ordem, tá? Tem outra forma de fazer, você trazendo essa constante para fora, né? Para alguns pode facilitar, para outros não, porque você deixa só as incógnitas aqui dentro. Mas por que nesse formato te ajuda? Porque você traz o termo dependente aqui, ó, e já faz a divisão. Sim. Tá? Ok? Então, 10 menos x2 é 1,2, mais 1,1, 10, 12, menos x1, 1, menos x3, 1,1. Tá? Aqui vai ser 10, 11, menos 2x2. Vezes... O que é o x1? É 1, né? Mais 1,1, tá? O que eu vou pedir para vocês agora? Vocês solucionem isso aqui, tá? Solucionem, pessoal em casa, ajude. E o próximo passo é fazer o teste, né? A gente precisa fazer o teste da distância relativa aqui, ó, em módulo, tudo bem? A gente precisa fazer o teste. Então, o que eu vou pedir para vocês? Porque eu quero dar uma atenção ali numa outra situação. Resolvam isso aqui, façam o teste, e separem o outro vetor aqui, ó. O outro vetor, descubram, né? Qual que é o vetor x1 aqui, ó.
Coloco o vetor x1 para a gente fazer a nova iteração, tá? E eu venho para montar a próxima iteração aqui. Tudo bem? Aí é com vocês. Ó, o que foi feito? Nós montamos o algoritmo, fizemos a substituição dos termos. Perfeito? Em casa aí também? Agora, qual é o resultado disso aqui? Qual é o resultado disso aqui? Que vai gerar a sua primeira iteração, tá? Com a primeira iteração, vocês precisam achar a norma, né? Precisam achar a distância entre o termo atual com o termo anterior, achar o máximo dessa norma, tá? E achar o máximo do termo calculado atual. E isso aqui precisa ser menor que 0,05, que é o seu erro, tá? Se não for, a gente vai pegar os valores aqui da primeira iteração e construir a nossa segunda iteração, tá? Façam isso por gentileza. E daqui uns minutinhos... Professor, Sim. eu fiz aqui. Você quer ver os valores? Sim, só segura o seu gabarito aí um pouquinho que a gente usa ele para confirmar ali, tá? Beleza. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês aí e já... Tá, ó, a estrutura tá na mão. Tá. Só deixa eu confirmar. Pode falar. Não dá para ver enquanto você explicar a resposta. O XK seria o X0. O XK menos 1 seria o X1? Ou ao contrário? Ao contrário. Em algumas literaturas você vai achar que XK mais 1 e XK. Uhum. XK mais 1 é o teu termo atual, o XK ele está chamando de termo anterior. Porque se tu chama o XK mais 1 de próximo termo, que é o termo que eu estou praticando agora, o XK é passado. No caso, o XK seria o X0. Isso, então o XK aqui vai ser o termo Não, você tem que ver o K como atual sempre. como atual sempre, e XK menos 1 é o termo anterior. Então, o X1 e depois o outro seria o Isso, X0. e depois X2, X1, X3, X2. Esse aqui é o presente, esse aqui é o passado. Entendi. Tá? É sempre o valor máximo em nós. Não esqueça. Tudo bom? Professor, Sim. ali na equação 3, não seria 11 menos 2 vezes 1 mais 1,2? Algum de vocês dois prefere? Vai você na frente. Não entendi a pergunta dele. Repete. Ah, tá. Entendi. Ele está falando no 1,1. X3 ali, ó. É 1,1. 1 décimo, abre o colchete, 11 menos 2 vezes 1 mais 1,2. Não, Ah, X1, né? não é aí. É porque é X3, então... É isso que ele está falando. Aí, em vez de ser 1,1, é 1,2, porque você tem que pegar o X2 em vez do X3. Então esse aqui é X2. Verdade, isso aqui. Perfeito. Feito, tá? Obrigado. Nada. Aquela forma do diagrama que a gente não sabe. Então, a organização. Tá? Aí, eu tenho o diagrama que é aquele quadrado. Aquele quadrado com um dentro. O diagrama aqui. Então, ele é um... Isso aqui é um diagrama de fio. Isso é um diagrama de fio. Tá? O que você tem aqui? Aqui dentro, você tem inverso. Todo elemento. Aqui dentro você vai ter um conjunto B, que pode ter dentro dele outros subconjuntos. Tá?
Então, o que o cantor fez? Ele organizou, né? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, nos múltiplos racionais. E esse, fora aqui, é os números reais. Tá? Qual que é a diferença aqui? Os números reais, eles estão todos esses, tanto os números naturais que você acabou anotando em números, os números inteiros, os racionais, os irracionais, dizendo os números reais. Em número, o que você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Números inteiros, o que você tem? Isso. Mas aí o que inclui, né? Inclui os números negativos, inclui os números negativos, tá? Os inteiros positivos, tudo bem? Aí números racionais, o que inclui? Um terço, tem 6/8, tá? Sempre que tem dízima periódica. Números irracionais. Então, você tem 7/2, né? Aí de 5, tá? 2,718, que é o número imperiano. Tudo bem? O que difere, seu? São dízimas não periódicas e aqui gera dízimas periódicas. Ou seja, esse número ele é repetitivo. Tem que colocar o passeio em seguro. Isso, para dízima periódica. Tá? Então você vai um pouquinho Deus, que a exposição em diagrama é parte disso. Deixa eu conferir agora. Tá? Então, usando todo o organismo juntos, as operações de volume, como eu vou as mas se tem esse caso que o efeito é contido dentro do conjunto. Só uma coisa para ligar em outra. O conjunto N não está dentro do conjunto Z, então eu vou utilizar aquele símbolo ali que você anotou para falar o seguinte, que todos os números naturais que estão contidos dentro dos números inteiros. Perfeito? Simbolicamente, como é que eu falo? Eu falo que N está contido em Z. Então você anotou esse símbolo aqui, ó, de contido. Então, N está dentro de Z. Ou Z contém N. Então, se você quiser anotar, N vai estar dentro de Z. Ou Z detém N. Ele contém N. É a mesma coisa de forma diferente. Contém. Tá? Então, ó, N está contido em Z. Ou Z contém N. Esses aqui são os outros pontos concais. Então, se N não tivesse contido dentro de Z, a forma negativa de falar seria passando o traço e a parte de baixo. A negação desse problema. Beleza? Daí, quando você fala em união, intersecção, aí eu. Então, pense no seguinte, eu tenho então um diagrama de 20. Eu tenho dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Quando eu faço a unificação de todos os termos, eu tenho um termo. Você tem A, B, C, D, E, F. Se eu falar que A união B, então o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar todos os termos de um conjunto com outro conjunto. Estou somando. Então, eu como resultado, 99 estabelecido. A, B, C, D, E, F, G. Então, quando eu falo assim, eu estou unindo dois conjuntos. Eu preciso somar os elementos. Então, nós unimos duas coisas. Certo? Usando os alunos de elementos matemáticos como métodos substitutivos. Não é uma afirmação? Então,
A união B, a união de uma turma com outra turma gera uma turma nova. Tá? E quando eu quero falar intersecção? A intersecção é A, intersecção B. A intersecção B são todos os termos comuns entre os conjuntos. Então, se eu tenho aqui H, I, então o meu conjunto de intersecção seria porque está nos dois grupos. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. Quando os dois grupos partilham do mesmo número, você cursasse essa turma aqui e aquela turma lá, você obviamente conjunto de duas figuras. Como que você seria representado? Um elemento dentro da intersecção de dois conjuntos. Você transita em dois conjuntos. Sabe? Você tem dois já vamos testar isso aí, tá, pessoal? Se você fizer 2 mundos agora, depois o professor viu o trailer do universo? Rapaz, eu vi. Eu tô tão alienado esses dias que alguém lá no IAD falou: você viu? Eu disse, não, por favor, mundo, pare um pouquinho, eu não tô conseguindo fazer mais nada. Só falando. O trailer do universo. Mais bacana. E tentar localizar alguns conjuntos em que inserimos termos. E eu tenho que Então vamos lá, pessoal. Qual que foi o resultado aqui? Qual que é o nosso novo X1? 0,99. O X2? 0,99 também. X3? 1,02. Mais alguém confirma? Bateu. Bateu. Sim, confirma. Sim. Tá? Vocês têm aqui já a norma aqui? Eu já fiz. A minha deu 0,176. Tá, vamos lá, vamos por parte. Quanto que deu o numerador? 1,02. 1,02. E o denominador? Professor, não tá dando pra ver. Aqui, ó. Beleza. Aí também 1,02. Deu 1,02, 1,02? Não, tipo, Não. o XK é 1,02, aí menos 1,2. Entendeu? Tá, quanto que dá, pessoal? O numerador já? 0,18. 0,18. Qual será esse 0,18? O 0,18 tem que ter saído da diferença do X1 com o X0 aqui, ó. Foi feito... Não, de cada. Oi? Não. É o X1, vamos lá, pessoal. É o X1, o termo atual, menos o termo anterior, e vai gerar... Vamos abrir, né? Vamos abrir, ó. Vamos abrir aqui para a gente não se confundir, ó. O quanto que deu aqui? 001, né? Ah, eu fiz errado, professor. Eu achei que era pra pegar o maior valor. Não, pessoal, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos lá, vamos ao teste. Vocês vão precisar fazer isso aqui já semana que vem, né? Ó, você tem uma norma. O que é uma norma em matriz? Né? É uma distância. Então, entre quais matrizes? A matriz atual, que a gente calculou agora, e a matriz anterior, que foi dada aqui a 0. Aí, aqui já está desdobrado, mas lá na generalização, a gente não tem um valor assim, ó, máximo entre I e N. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, entre I e K. Então, ele está falando assim, ó, que ele quer que procure na K etapa ou na K iteração, né, o valor máximo.
Então, aí o que a gente fez? A gente substituiu aqui com a diferença das matrizes. A gente vai calcular e a gente vai achar o valor máximo e módulo dessa diferença. Entendi. Tá? Daí, o que deu aqui? Ó, 0,99 menos 1,2. 0,21. E aqui? 0,08. Perfeito. Aí, qual que é o maior termo? 0,21. Isso, tá? 0,21, porque é em módulo, correto? E o denominador? 1,02. 0,02. Quanto que deu aquilo ali? 17,5%. Então deu 0,17, né? Deu isso? Isso. Tá, então isso aqui é maior que 0,05, a gente tem uma boa jornada pela frente aí, né? Então, eu tenho uma pergunta. Na prova, vai precisar deixar assim quando der errado? Porque o meu, quando dá errado, eu apago para não ficar... Tem que deixar as interações. Porque o que você faz aqui, ó? O que você faz para verificar o seu teste? Primeiro teste. Primeiro teste da tua primeira interação, tá? Esse é o algoritmo, né? Daí, se você trouxesse o X1 para cá, colocasse aqui, você poderia colocar assim, ó, que é o X1 do 1 aqui. Por que a gente não coloca aqui? Porque esse é o nosso gabarito, né? É o nosso algoritmo. Então, a gente vai fazer mais testes em cima dele. Mas você pode nomear também, tá? E esse infinito? No máximo X. Infinito, porque a gente tem infinitas... Sim, caso a gente escreva na fórmula, a gente precisa deixar infinito nos dois, não é? Mas é infinito nos dois, né? Provavelmente eu apaguei aqui, ó. É infinito nos dois. Porque o que a gente tem? A gente tem que estar atendendo ao infinito, né? Tá? A gente achar o valor de X2 e X3, né? Então, isso aqui a gente mantém, tá? Isso aqui a gente mantém. A norma a gente vai passar a fazer direto aqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar um cantinho aqui, ó. Vai arrumar um cantinho e vai deixar o nosso teste, nosso primeiro teste, que deu 0,175, maior que o nosso erro. A gente vai acumular ali os nossos testes. Nossa primeira iteração a gente sobe aqui para ficar mais organizado. Perfeito. E a gente vai substituir aqui X2 e X3. X2 e X3. Vai ser 0,99 aqui, né? X3 vai ser 1,02. X1 aqui e X3. Então, X1 aqui é 0,99. X3 é 1,02. X2 é 0,99. 0,99. E X2 é X1 é 0,99, 0,99 também. Tá? E a gente precisa agora do X2. Precisa disso aqui, né? E a gente precisa, já vou deixar aqui do lado aqui, ó, que a gente vai buscar X2 menos 0,99, 0,99, 1,02. Isso precisa me dar aqui, ó, a minha distância, e a gente faz o nosso teste 2 aqui, ó. Depois é só X atual aqui, 1,02, né? X atual eu não tenho, então eu não consigo terminar. Perfeito? A gente já vem terminar isso aí. Ó, nós temos 2 grupos, não 3. Tá? Então são 3 grupos. Isso. Então você pode tirar um dessas. São 2 grupos. Igual ou não tem terceiro. Devem, 4 devem 2. Se só convertir em
espaço para trabalhar com exercício. Você lembra essa aula? Não tinha um chamado para entrar aqui? Professor, explica pro Gabriel de onde surgiu o 021. Ele tá confuso. Professor, não entendi, não. É Que da, é o do da primeira era da- iteração. É o 0,21 Que foi- por 1. Tá. Vamos lá. No teste, você fala? Não, porque assim, foi feito ali o x1 menos o x0, né? Sim. Aí, qual que foi o resultado que você pegou para fazer 0,21 sobre... É sempre o maior resultado. Qual que foi o termo do numerador que foi utilizado? Foi 1,02. Não, do numerador. Do Ah, denominador. 1,2 é o maior. Isso. E Entendi. no numerador, Ah. a gente precisa colocar a diferença, o valor da diferença entre o termo, a primeira iteração e a segunda iteração. Tá? O que a gente faz? O termo atual menos o termo anterior vai gerar um resultado. Sim, Desse resultado, nós vamos pegar o maior deles, que é o termo máximo. entendi. Esse valor foi parar no numerador. Tá, certo. E no denominador, a gente coloca o valor máximo da tentativa atual. Que é nesse caso foi 1,02. 2. Então em cima ficou o quê? Ficou... Quem que anotou aí? Porque Eu anotei aqui, deu 001, 001 e 008. Tá, então não foi 008? Então você Foi fez... 001, 021 e 008. Tá, então. 0,21, agora eu entendi. Tá, então foi esse 021 aí. Entendi. Não, beleza, agora tá certo. Tá bom? Uhum. A gente já vai completar isso. NAB, você está com caderno, porque fora é o seu B. Mas dentro dessa área aqui, ó, é só essa área aqui, ó, sem intersecção, eu não sei quanto que é. Não sei quanto que é. Não é? E essa área aqui, fora essa área aqui, não é 20. É outra coisa. Você pode tirar o que pode colocar. Esse é o lugar. Isso. Não, você pode manter daí fora o que é. É o A e é o B. Tá? O N você pode tirar aqui. Você já colocou o beleza. Daí, a sua intersecção, você sabe onde é. Quanto é? Não. Então, pode receber. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que os que pegam só o solo, perdão, os que pegam o solo são 20. Então, quem tiver que ele coloca essa parte aqui. Acho que eu queria algo. E a intersecção Tem que ser menor. menor de 2. Menor. Incluir 2 cálculos. Menor que 0,5%. 0,5%. Mais DNA Menor. é igual a 20. Foi igual. Tem grupo maior ali. Ah, tá certo. É por isso que a gente está continuando. Tá maior. É igual a 20. O que eu estou falando? Eu estou falando que essa área aqui, mais essa área aqui, vai dar um produto A. E o meu produto A é 20.
Nossa, eu acho mais fácil fazer Tá aqui, NAB. Agora você substitui NA mais 9 igual a 20. eu tô fazendo agora. Se eles pedem 20, eles não precisam de conta. Não, porque na intersecção ele não partilha dos dois caminhos. Então eu preciso considerar ele como dois caminhos. Tá? Ó, vamos lá. Eu falei, todo esse caminho aqui, ele vai ser o subvértice do top. Porque como é que você colocou que ele vai vir do top? O celular aqui representa aquele vértice do top. Aí o próximo que você vai colocar são os que pegam apenas um. Será NAB mais D. Então, esse D aqui estará representando os que pegam do dupla e esse aqui o que pega do duplo. Os dois iguais. Então, daí o que a gente sabe? A gente sabe que os que pegam do duplo são igual a 20. Mas eu tenho NAB, que é 9. Então, eu vou fazer NA mais 9 igual a 20. Fica NA mais 9. Porque você tem esse, correto? Tá aqui, ó. Agora. E agora? Eu vou levar para o outro lado, não, vai ficar 9 negativo. Então vai ficar em minha foto. Bom, não tem nada. Não tem nada. Isso, vai ficar por aí. Só os que bebem do bola. No momento a gente tem os que bebem do bola, mas no meio deles tem os que bebem uva também. E eu preciso tirar eles também, para encontrar apenas aqueles que bebem do bola. Todo esse trabalho que a gente está vendo, a gente poder terminar uma forma de ginásio. A gente considera que está contaminado, porque eu tenho um total que bebe ambos. Porque isso aqui compartilha dessa intersecção. Porque, mas nessa intersecção não tem aqueles que bebem uva também. Então eu tenho que dar um jeito de tirar eles da minha mão. Esse que você está falando. Só os compostos. Isso. Tá. Então, você fez isso até agora. Aí você mantém o NA igual. Faça função trocada. Isso. Exato. Se eles se ajudam no primeiro momento, porque eles vão te ajudar a encontrar apenas aqueles que vai falar, né? Mas o certo é que você precisa fazer uma regrinha aqui para poder encontrar o método. Que é quanto? Bom, e essa área aqui, ó, só essa área aqui, sem o a sua interseção. É Seu filho foi ridículo. isso. Só os que bebem cola é nossa. Mais 20 bebe o cola, mas tem aqueles que contaminam, porque eles bebem cola. Tenta achar o cola. E aí, pessoal, quanto que deu o vetor x2 aqui? 0,019. Tá bem? Não sei qual que é esse, não dá um X2. x2. Ah, não. Eu falei errado, é 0,13. Pessoal, mais alguém confirma aí? Mais alguém confirma se é o 0,13 aqui? O meu X2 deu 1,03. Aqui? Pessoal, como que a gente está aí? Nós temos 0,13 e 1,03? É isso? Tá meio disperso isso aí, né? Quem tem mais resultado para a gente conferir aí, pessoal? Aqui, ó. O meu ficou 1,003. Eu também. 1,003? Isso. Tá, e o x2? 0,999. x3?
1,001. E agora, a diferença, vocês calcularam já? Tá certo, tá certo. Verifiquem aí se está correto. Eu fiz certo, tô bem errado, certo. Mentira. Dado para a gente não gerar confusão aí, pessoal, que é bastante detalhezinho, né? Ó. Então vamos lá. A gente gerou a nossa norma aqui, a nossa diferença entre o termo atual menos o termo anterior, que está aqui. Nós temos uma diferença, tá? Qual que é o maior termo aqui? 0,13. 0,13 é o maior termo? O 19. 0,19, né? Então 0,19 é o maior termo. Do calculado, quanto que é? Nosso calculado está aqui, né? É um 0,03, né? Isso. 0,03. Quanto que vai dar aqui, ó? Ó, mais alguém verifica aí, pessoal, porque ficou muito bom isso aqui, hein? É isso que eu ia perguntar para você. Tá? Ficou muito bom isso aqui. Mas a gente já vai testar, tem como testar, né? Deu muito bom. Ó, porque o seu erro aqui, ó, deu 1%, né? Na segunda iteração, tá? Alguém verifica a nossa diferença, tá? Nós utilizamos o termo máximo da diferença, tá aqui. Nós utilizamos o termo máximo do termo atual, da matriz atual, tá aqui. Isso gerou 0,019. Deu aproximadamente, bom, ele dá menor que 0,05, né? E dá aproximadamente 1,9%, tá? Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir, né? Bateu aqui, né? Ó. Bateu aqui, tá respeitando. Qual que foi o vetor que deu certo? Foi esse aqui, tá? Vamos substituir para a gente verificar. Então vai ser 10 vezes 1,003 menos 0,999 menos 1,001. Quem puder fazer aí, 1,003 mais 10,099 mais 1,001, 2,003. Alguém fez, pessoal? Essa é a nossa prova real, né? 10 vezes Alguém faz aí, por gentileza, para a gente testar o nosso resultado? Por que você não ficou 0,01 ali? Primeiro termo, 10 vezes esse valor. Olha aí. Não é o x1 calculado da segunda iteração? Esse não é o nosso vetor que deu certo? Deixa eu ver. Ó, o último da segunda iteração a gente fez, daí a gente fez menos a diferença do termo anterior, restou disso aqui que foi parar no nosso teste de erro relativo. Isso. Só que essa aqui é a nossa matriz gabarito, né? É o que a gente Sim. considera nossos termos independentes mais aproximados. Aham. Tá? Então eu estou testando esses elementos x1, x2, x3 nas equações para a gente verificar os termos independentes aqui, ó. Mas você não explicou, não tem? Ali, ó. Pegar ali no gabarito ali, ó. Ali, Não. Esse aqui é o nosso algoritmo. Esse é o nosso algoritmo manipulado. Aham. O nosso teste é feito em cima do nosso sistema linear. Isso aqui não se originou de um sistema linear? Aham. Eu não preciso checar se bate com os meus termos independentes? Ah, tá. Entendi. Pessoal em casa, como é que a gente está aí? Faz sentido agora. Ok. Tem que dar igual ao valor 10?
Observe que eu nem coloquei o termo independente ali, porque eu quero saber quanto que dá, né? Ah, tá. Está testando. Ó, deu 8,03. Distante, né, pessoal? Mas está dentro da nossa margem de erro. Os outros dois eu acho que vai dar mais próximo. Você tem os resultados aí? Sim, O outro deu. Pode falar. 11,994. Isso aí. E o terceiro? E o último eu tô terminando ele agora. O meu deu 11,017. Exatamente. Tá legal, hein? Ó, daí o que acontece aqui, ó. O termo 1 foi o que ficou mais distante, ficou faltando 1,97 ali, né? E o termo 2 ficou faltando uma merreca, né? 0,006. E o termo 3 passou 0,17. Tem que conferir todos a prova? A conferência é para vocês, tá, pessoal? É assim, ó, se vocês tiverem confiança, o que acontece? Bateu aqui, tá ok. Tá? Não vou exigir a conferência ali, porque vocês vão precisar fazer isso aí. O que a prova vai ser composta? A prova vai ser composta dos métodos diretos, dos métodos exatos e dos iterativos. Então, se a gente trabalhar com 2 de cada, vocês vão ter 8 sistemas. Tá? 2 de Kramer, 2 de eliminação de Gauss, 2 Gauss-Jacobi e 2 Seidel. Percebe? Então, façam as verificações apenas para aqueles que são necessários. Aqui será considerado a sua verificação. Qual o conjunto de solução, como você quer que a gente apresente na prova? Não, isso aqui já vai ser considerado conjunto de solução, que é onde a sua iteração parou. Porque isso aqui, o que é? Você tem ver os cálculos. Preciso saber como é que Como está a tua manipulação algébrica, né? Aqui, ó, o que é isso aqui? Como que é o nome disso aqui? É o teste de erro relativo, mas ele pertence ao quê? Nossa, margem. Não, o nome daquilo ali. Pensamento. Pessoal, é um teste de erro relativo, mas ele não é um dos nossos testes de parada. É ele que vai condicionar quando você deve parar suas iterações. Então, né, você perguntou do ajuste. Vamos continuar as iterações? Mas por quê? Já não deu menor que o erro? E se a gente continuar em menor, qual que é uma das duas serve na mesma? Foi assim que eu perguntei, que se a gente fizer pelo método dá exato. Tá? Então, Mas essa que é a parte interessante. Ele vai dar exato 1, você utiliza uma calculadora aí com a maior capacidade de processamento, mas ele tem uma margem de erro lá dentro, que é a memória a capacidade de armazenamento dos algarismos. Vai ter, só não vai ser perceptível, né? Aqui eu não sei se é 9 algarismo que trabalha, então ele vai calcular todo ele, vamos supor que todos os 9 algarismos dê 0, mas não é 0, é porque acabou a capacidade de memória da calculadora. Então, mesmo que 1 mais 10 seja igual a 12 certinho, tem o 0 lá escondido, 0,0. Tem? Dá uma aplicação prática para esses valores últimos. Você pode Eu só consigo deixar uma coisa. Não. E tem infinitas coisas. Você pode trabalhar com infinitas, né? Em indústria você tem o que eles chamam de pesquisa operacional, PO, né? Se vocês quiserem dar uma olhada. É uma das formas de aplicar, né? Mas aí o processo é computacional, né? Pesquisa operacional. Mas o que você faz aqui, ó? Eu pensei na prova trazer problemas para vocês, mas eu acho que a gente não tem tempo hábil para abrir, né? Porque o que Foi no mercado e comprou 10 abacaxis. É um pouco mais complexo, né? Você pode colocar assim, ó, tenho 3 máquinas que elas processam aqui, elas têm um fluxo de produção de uma e vocês têm que pensar que a máquina é como se ela fosse uma função, né? Então, você vai precisar de insumos aqui para gerar uma quantidade de produtos. Então, eu vou falar assim, eu tenho 3 máquinas, eu tenho 2, 3, eu tenho 1, 0 e 4, eu tenho 2, 3 e 1, tá? Aí você pode falar o seguinte aqui, ó.
Você pode atribuir um valor de produção daí. Você considera isso aqui, ó, insumo, quantidade de insumo necessário para produzir 47 peças, 34 peças, 15 peças. Certo. Beleza? O que a gente está montando aqui? Não é um sistema? Sistema. X1 mais X1 mais 2 X3 igual a 47. 2x1 não vai ter, mais 3x3 igual a 34. 3x1 mais 4x2, x3, 15. Pronto, está feito o seu problema. Escolha o método que você deseja abrir. Se eu não me engano, é usado isso para fazer linha de ferrovia, né? Tem, já que... Você tem um circuito de... Não é bem a minha praia, mas você tem lá um circuito elétrico, né? Você tem lá um circuito elétrico, daí deve ter mais alguns componentes aqui e tal, né? E daí entra um pouco no campo da lógica, né? Porque vamos supor assim, que você tenha você tem aqui uma lâmpada, né? Tem uma lâmpada. Você tem aqui um interruptor. Você pode apertar ou não apertar. Então, verdadeiro ou falso. Ah, você chama uma bolha? Que pode ser 1 ou 0. Tá? Só que daí o que acontece? Você vai ter caminhos aqui, até que a luz seja acesa, você tem N combinações, certo? Porque na prática, o que você vai ter aqui, ó? Quando a gente trabalha em lógica, né? E daqui que derivou a booleana, né? Que é bits. Você tem combinações a N. Então, se você tem duas proposições, você vai ter 4 combinações. Se você tem 3 proposições, você tem 8 combinações. Então, traga isso aqui para o seu sistema. Então, quais são as funções necessárias para que a lâmpada seja acesa? E você ataca o problema, né? Acha, então, as combinações possíveis, utilizando o método que você achar necessário, mais rápido. Não tem N aplicações, né? É que a gente fica no modelinho de matriz e a gente acha que não tem mundo real, né? O modelo de matriz provavelmente é o modelo mais simplificado que existe. Alguém generalizou e a gente usa para entender o processo, né? Difícil mesmo a gente fazer interpretação de mundo real. A depender de como for a prova, pessoal, de repente dá para trazer um probleminha lá e tal. Ou eu coloco na lista de exercício. Ô, professor. No meu trabalho, por exemplo, eu demonstrei uns cálculos, só que cheguei lá no final que você queria, eu coloquei conjunto de solução. Guardar respostas. Ah, pode ser também, né? É assim que vai. Pode ser também, tá? Porque a gente está acostumado a mostrar as raízes de uma função, né? Aham. Quem que perguntou, pessoal? Nesse método de Gauss, tem que ir reduzindo até qual valor? Tem algum valor específico, assim? Ele não muda ou vai depender da conta? Não, o de Gauss-Jacobi e o de Gauss-Jacobi e o de Gauss-Seidel também vai respeitar o teste do erro relativo, né? Você utiliza o teste do erro relativo para parar, né? Aqui, ó. O teste do erro relativo, né? Que é esse aqui, ó. A gente está utilizando como critério. Ele é o teu teste de parada, né? Você tenta, cada tentativa você testa. No momento que o teste deu menor que 0,05, você para. Ah, sim. Tá? Teste de parada. Isso aqui, ó. Então, qual que é a tua trava? É o 5%. Bateu menos que 0,0049. Fechou, tá? Não precisa tentar mais, não. Bom, obrigado. A gente precisa praticar, a gente tem bastante desses problemas para resolver na prova. Então, a gente tem que ser o mais rápido possível, tá? Tudo bem? Vamos abrir a letra B? Ó, dá para abrir a letra B, né? Você fez aquelas listas no antigos? Não,
TT 27. Ó, a nossa letra B, né? Nós temos 10 menos 1 e 0, né? Menos 1, Acho que a resposta é única. 10 e menos 2. Menos 2, 10. Ó. Aqui será 0, menos 2 e 10. Todo mundo confere aí? Alguém abriu a letra B? Professor, você pode virar a câmera? Ah, sim. Obrigado, hein? Já mais aqui, né? Tá? Então, qual que é o nosso critério aqui, ó? Alfa 1 vai ser em módulo, né? Isso aqui vai dar 0, 1, né? Que é menor que 1. Alfa 2 é menos 1 mais menos 2 dividido por 10, que dá 0,3, correto? Alfa 3 é menos 2 por 10, que é menos 1, que é 0,2. Tudo bem? Vou abrir aqui para não... 0,20, que é menor que 1. Então, respeitou o critério, a gente vai para a simplificação. Então, observe aqui, ó, que o nosso primeiro algoritmo é 1 sobre 10, vai ser 9 mais x2. Aí vocês ajudem na conferência aí, que vocês estão indo bem nisso aí, né? x2 é 1 sobre 10, né? Vai ser 7 mais x1 mais 2x3. x3 é 1 sobre 10. Olha que beleza, hein? Se fosse tudo assim, hein? 6 mais 2x2. E fechou, né? Qual que é o nosso vetor? Qual que é o nosso vetor inicial? Nosso vetor x0. Nosso vetor x0 aqui daí. Nosso vetor x0 vai ser 0,9. Todo mundo entende de onde que sai, pessoal, o vetor x0 aqui? Sinaliza, hein? Nós estamos fazendo direto o quê? Pegando o termo independente. Ó, termo independente, né? O termo independente, ele está vindo aqui, ó. Tá? Nós estamos pegando 9 aqui, ó. Estamos pegando 7, tá? E o 6. Tá? A razão disso está dando aqui o nosso vetor 0. Tá? Aqui vai ser o quê? 1/9 mais x2 é 0,7. 1/7 mais 0,9 mais 2, 0,6. 1/6 mais 2, 0,7. Ok? Calculem. Aí nós vamos precisar aqui, ó, do vetor x1. Nós vamos precisar aqui, ó, do... Ah, tá. Vamos botar aqui do lado aqui já. 0,9, 0,7, 0,6. Para que isso aqui? Para a gente poder fazer o nosso teste 1. Teste do erro relativo. Erro relativo. Isso. Tudo bem? A gente já resolve, pessoal. Aqui a gente vai conseguir. Tá ótimo. Tá? Ó, MD aqui, ó. Você chamou de 15. Distribuiu para 6. Perfeito. Agora a gente precisa achar os que não bebem nenhum. Como que a gente acha os que não bebem nenhum? Que não bebe nenhum. A gente sabe que 11 bebe só 9 bebe. 15 bebe só 1.
Isso que não bebe nada. Se não bebe nada, eles estão aqui fora. Pode colocar, chamar de NN. Sim. O NB é uma... Estou fracionando o conjunto de perfis, só para identificar que ele não é B. Diferente Faz o dia inteiro, mano. Você faz o dia, como é que a gente faz? Ele está dentro do nosso conjunto inverso. Ele está dentro do conjunto. Ele faz parte do nosso conjunto. Só não tem uma missão, no caso, seria... Mas se você tem que ser o conjunto inverso do conjunto, eu sou muito então, eu vou somar NA, NAB, NB, mais esse igual a do real. Ah, tá, que legal. A parte bom. Eu já estou terminando a solução. Conversa tudo, sério? Você já está estudando Pascal também? Então, Você está falando. está tudo bem. Inclusive, você vai dar os conjuntos. Não é difícil. Vezes a semana. É isso que a gente vai deixar para ver só uma semana, você vai acompanhar a sessão. Todos os serviços, inclusive, aí eu vou embora. Nossa, muito bom. Mas ele também, mas ele veio. Você terminou, você fez exercícios que ele postou? De quem? Do japonês? Mano, eu não tenho vida. Nem consequente não tem. Ele não vai é o que Igual trabalho, externo e se eu tiver de faculdade, porque eu se tiver uma faculdade, eu trabalho só essa. a gente tem Final de semana eu posso fazer a faculdade. Aquela coisa igual a gente agora na TV. Não é aquela coisa que a gente desenvolve. Trabalhando, a gente vai levar para o outro lado. A gente desenvolve e volta na faculdade só. Não tava. Não estava em casa. Quando eu não trabalhava, era gostoso pra caramba. Mas eu tento não trabalhar. Tá, mas ele gosta. Então, isso é justamente por isso. Ah, mano, muito bom. Se você pega a base e fica mais tranquilo, você tem melhor. Como assim, mano? As matérias de uma nota. Só que isso não tem noção de Ah, tá. é lá que as maiores. Se a gente não pegar nada, É isso aí. vai ser praticamente impossível chegar no ponto que você vai o da matéria que está sendo dada. Você achou que isso eu pensava? É a mesma lógica desses dois aqui, só que um pouco mais ampla. Acho que não tanto. Mas a loja já passou. Mano, achei que era só. É igualzinho quando eu tava programando PHP. Quer dizer, a linguagem é diferente, mas a lógica é simples. É gostoso. Então, por isso desse exercício. Por isso desse exercício. Ó, Você lembra quando eu dei também igual isso aí. as variáveis e tal? Para PHP, a gente abriu outra página que não é como aquela que a gente está. Como são PHP, CSS e JavaScript. A JavaScript é as animações. PHP é a linguagem em si. E CSS é tipo a cor, as variáveis e tal. É tipo uma página, é só o PHP. E você pode escrever o CSS dentro do isso, mas eu tenho que usar o aqui você abre um novo algoritmo e você vai fazer. Aham. Você já tem conhecimento disso também? E aí, pessoal? Só se inscrever. X1. Quanto que deu? Que legal. Segunda B? Ele fez? Então, professor, eu fiz, mas não sei se está correto. Não tem problema. Fala aí e a gente confere. 0,97, 0,91 e 0,74. Beleza? Ó, o pessoal conferiu aqui. A diferença, já fez? É 0,07, Ok? 0,21 Sim. 0,14. Perfeito. E o teste?
O teste aí ficaria o 0,21 dividido por 0,9? Cadê o X pessoal? É isso aí, tá? Então é Deu 0,233 e assim vai. Ó, tá? Então a gente precisa andar um pouco aí para poder achar a convergência. Professor, por que 0,9 se a nossa atual é outra? Esse aqui não é o nosso calculado? Essa é a nossa atual, essa é a antiga. Essa é a antiga. Perdão. Então é 0,97. É o 0,97, tá? Ouviu? Quem ajudou a conta aqui? Então vai ficar 0,216. Então tá aqui, ó. 097, tá? Quanto deu? 02? 16. Já estava com as duas respostas preparadas lá? Foi tão rápido. Caso uma não dê certo, a gente aplica a outra, tá certo. Vai Isso valer aí. isso na prova? Você tem que bater algum com o erro lá, né? Tá? Ficou levemente melhor, né? E agora, o que a gente faz? A gente vai melhorar aqui o nosso ajuste. Tá? A gente vai melhorar nosso ajuste até encontrar a interação que a gente deseja. Então vai ser 1/9 mais, o que é o nosso x2 agora? 0,91. 0,91 aqui. Como é que a gente está calculando aqui? 1/7 mais, o que é o x1? X1 é 0,97 mais 2 vezes 0,74. 1/10. Peraí, não devia ser. Não, isso. Isso aqui não deu certo, né? Que é o nosso atual. Então a gente está trazendo ele para encontrar a segunda versão, né, Jorge? Nesse teste, eu tenho que marcar esse negócio. O teste do erro relativo. O teste do erro relativo. Você usou 0,21. Correto? E o atual você usou 0,97, não usou 0,91. 0,97 não é o maior? É o maior. Então é o maior. Mas a diferença não deveria ser o 0,7 ali, então? Não, vamos lá. Aqui em cima é a norma, que é a diferença. Aqui embaixo tem uma diferença? Não, é só o maior termo. Então, a norma você não fez o 0,1. Aqui, 21. Sim, mas você usou o 0,91 e o 0,7, né? Então vamos lá. Porque você tem que pegar o maior da diferença e depois o outro não tem nada a ver. Você pega o maior do atual. O outro não tem nada a ver. O outro não tem nada a ver com esse. Ó, vamos lá. Achei que era o atual que tinha uma maior diferença. Não é essa aqui nosso teste? Não é esse nosso teste? Sim. Tá? Então, o que é o atual? Perdão, o que é isso aqui? Isso aqui se chama norma. Se chama norma da matriz. Tá? Que é uma distância, tá? Quando a gente trata de vetores. É uma distância. Tá? O que nos favorece isso aqui? A gente está trabalhando com módulo, tudo bem? Está trabalhando com módulo e uma medição. Então, que medição que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma medição de erro, na verdade, que é a ideia de que você tem lá um erro X, um valor X, menos E. O que você está tentando, que se chama erro absoluto, o que você está tentando fazer? Você está tentando fazer aproximações. É isso que a gente está fazendo. O que eu estou tentando dizer é que esse primeiro termo não deveria ser, não é o mesmo desse de baixo, do divisor? Então, mas o que a gente fez aqui? A gente não fez isso aqui, ó? A diferença? A diferença? 097, 09, 007, 091, 07, 021, 74, 6, 14. Daqui nós procuramos o maior termo, porque antes disso aqui, a gente tem uma definição lá que a gente fala assim, ó, que eu quero o maior termo entre I e K. O que é esse K? É minhas N interações. Então, a minha distância na minha primeira interação, a minha maior distância é 0,21. A maior distância é 0,21. Tá?
E daí a atual. A atual está aqui calculada. Qual que é o maior termo, que eu estou buscando também o maior termo, da atual? É 0,97. Nossa, eu estou confundindo os nomes, então tá certo. Cuidado com as definições, né? Eu tenho que anotar as definições. Distanciamento relativo. Distanciamento e relativo. Distância do erro relativo, tá? E se desejar aprofundar um pouquinho mais, o nome disso aqui é norma da matriz. A gente não precisa entrar em vetores, então a gente nem ia conseguir esticar muito o nosso conteúdo. Tá, já vamos medir esse x2. Não coloque de cara, porque como que você está conseguindo isso? Se os dois faltam de inglês condicional, coisas que vão te dando dúvidas. Eu tenho 18 aqui que é a intersecção. Se eu posso falar que isso aqui é 18, eu não posso falar que isso é 18. Lembra que eu não podia falar? Que aqui era 20 aqui. E como você está anotando as coisas? Aí a gente tem. Também não. Perfeito? Então vamos lá. Então você apaga. E a gente vai calcular em real e nível. Não, porque eu tive que usar, Isso. Aí eu vou ver como é que tá o pessoal. pode usar uma quantidade também. DNA mais 2,56, 52,55. Esses são os que falam só inglês. Ok. Aí esse é o caso. Só inglês. Você vai repetir o resultado. Lembra daquele derretido? Derretido na mão? Qual que é o teu inimigo? Então, serve que você entende. Só você não achar os termos. Então, falta o seu retanto, o seu lugar, o seu inimigo. Apagar isso aqui e substituir 45. E vai dar o seu inimigo. E daí o que a gente precisa descobrir? Quantos funcionários tem na pergunta? E quantas pessoas falam exatamente uma das duas línguas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o DNA com o P. Exatamente isso, só falta os detalhes. Ok, então o que a gente precisa fazer agora, pessoal? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos calcular, né, a norma do termo 2. Tá? Então vamos fechar aqui, que está quase no nosso horário, né? Quanto que deu x2? Quem que tem o x2 lá, pessoal? Pode falar? Não, vai falar. 0,991. 0,991. Uhum. X2? 0,945. X3? 0,782. Perfeito. Tá? Vamos fazer isso aqui menos o nosso termo anterior. Quanto que dá? 0,021. Ok. 0,035. X3? 0,042. Os números estão bem próximos de zero, né? Isso aqui vai ser uma maravilha. Então, nosso segundo teste vai ser... Qual que é o maior termo aqui da diferença? O 42. Todo mundo concorda aí, pessoal? Qual que é o maior termo
do vetor atual calculado? 0,991. Quanto que dá o erro? 0,042. Perfeito? Então isso aqui é menor que 0,5, bateu. Olha que beleza, tudo na segunda iteração. Maravilha. Tá? Aqui, ó. 4,2%. Esse caberia mais um ajuste se desejasse. Tá? Bateu ali, a gente nem se estressa. Perfeito? É fixo esse 5% do Jacobi? O que acontece? Ele não é sem propósito, tá? Ele é baseado há muitas literaturas, muitas não, uma ou outra literatura mais antiga, que ela, antiga quando eu digo assim, da década de 80, né? Ela trabalha com 001, tá? Com 001. Ah, mas aí machuca. Daí 005 já obedece aos propósitos. Porque qual é o propósito disso aqui, ó? Em estatística, em estatística a gente tem a curva de Gauss. Porque Gauss era um cara, Friedrich Gauss, né? Ele era um cara absurdo, né? Porque ele morreu com 42 anos. E fez tudo isso que fez. Gauss era absurdo, tá? Então, vamos lá. A gente utiliza muito em estatística a curva de sino, né? A curva gaussiana. Tá? A curva gaussiana aqui, ó. Qual que é o outro nome dessa curva? Curva de distribuição normal. Conhece? Isso não. Não conhece o Wolfram? Isso não. Tá? Ó. Então, a curva gaussiana, curva de sino, a curva de distribuição normal, ela tem qual objetivo? Nós temos uma média, tá? Nós temos uma média, nós temos uma distribuição normal, nós temos 50% em ambos os lados dessa distribuição. E o que essa distribuição fala? Que os dados eles convergem para a média. Então, tem uma coisa que é interessante, não sei se eu comentei com vocês, que acho que eu posso ter comentado, que é aquela relação de jogo, né? Se você está jogando com o cassino, ou jogando um dado, ou embaralhando cartas, é discreto, então não funciona, precisa ser contínuo, né? Então você acha que pode ganhar, né, no arremesso de dados ou contra um caça-níquel no cassino, né? Qual que é o problema? O problema é que existe uma lei chamada de lei dos grandes números e a de tendência central. Agora eu me esqueci isso aí. Mas o que acontece? Você lança uma quantidade de vezes o número de dados, ou arremessa uma quantidade de vezes o número de dados. Quanto mais vezes você arremessar, mais ele vai tender a média. Tá? Não há dispersão nos dados. Não, o que acontece? Essa é a parte mais interessante. Eu quero ganhar contra a máquina, então vou ficar jogando sucessivas vezes. Além dos grandes números, eles falam o seguinte: quanto mais observações eu incluir na amostra, maior ficará a minha amostra, mais ela tenderá a uma normal. Ou seja, mais ela convergirá para a média de 50-50, 50-50. Tá? Então, daí o que acontece? Eu quero ganhar... Então, por isso que tem aquela coisa de eu arremessei a primeira vez e já ganhei R$1 milhão. Vai contar mais. Para, porque a próxima que você arremessar, você vai perder. É isso aí. Falando em termos de probabilidade. A gente não consegue ter isso. Eu entrei na questão do RMG, daquele fator de número aleatório geral. Então, daí mas o que acontece? Vai tender a uma normal também. Vai tender a uma normal, tá? Vai tender a uma normal. Então, nem todos os conjuntos de dados tendem a uma normal. Mas aí, se nós considerarmos a distribuição gaussiana, tem bastante crítica em relação a ela. A crítica que existe em relação a ela é que ela não considera eventos extremos, como o 11 de setembro, o Wesley Day, a pandemia. Mas aí é aquele demais. Isso, tá? A gente falou sobre o fator erro na aula passada, né? Então, daí o que Gauss falou? Gauss admitiu aqui alguns extremos, né, que ele chamou de Z, e foi tabelado isso aqui, ó, em menos 1,96 e 1,96. E aqui entra lá no comecinho dela que você queria falar das aproximações. Então, tudo está interligado. Porque o que acontece? Eu vou fazer um teste T aqui, depois se vocês quiserem pesquisar, um teste de T de student, tá?
e ele vai verificar se, por exemplo, eu aceito 5% de erro. Então, eu quero verificar que daí mais ou menos 5% de erro vai ficar localizado aqui, ó. Essa amostra aqui vai representar 5% de erro. Então, eu vou fazer um cálculo, utilizando lá uma função de densidade de probabilidade, para verificar a probabilidade do meu erro estar certo ou não. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, que ele considera 0,5% de erro, é porque ele aceita, é porque ele considera 95% de acerto. Eu posso aceitar isso ou não posso? Não. Amplamente eu posso aceitar, né? 95% de eficiência contra 5. Isso existe? A gente está fazendo isso. Não, tá vendo. Mas no caso, um lado ficaria pendendo para o outro, porque um teria 45 e o outro teria 50. Ou é 2,5 de cada lado? 42,5 de cada lado. Tá? É que eu tenho hábito... Quando você afeta um lado, afeta o outro. Não, a sua observação é porque eu tenho o hábito, né, em economia do monocaudal. Isso aqui é bicaudal, né? Então é 2,5, tá? 2,5. Tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá nisso aí. Tudo bem? E daí, mas essa área, como que é medida essa área? Isso que é legal. Vocês têm ideia? Aham. Como que é medida a área? Como que ele chega lá nos números Z para mim poder... Porque isso aqui eu tenho tudo em tabela, eu vou fazer um cálculo lá, eu vou fazer um cálculo de Z, eu tenho um desvio padrão por N, tem mais alguma coisa aqui, tá? Mas esse Z, eu vou conferir com uma tabela que vai me falar assim, deu 2,5, deu 2% de cada lado, né? Aí eu tenho a tabela monocaudal, bicaudal. E para mim conferir. Mas a tabelinha está pronta lá já, tá? Mas se eu desejo realmente calcular a área de certeza ou de incerteza, como que eu faço? Essa aqui é a parte mais interessante, tá? Você utiliza integrais, que daí, se tudo der certo, é assunto do nosso quarto bimestre. Então, tudo está interligado, tá? Ó, o que você faz? Então? Você tem uma área, né? Aí, ó, eu vou falar assim, que eu quero medir essa área aqui, ó. Essa área aqui. Então, vai ser do ponto A até o ponto B. Então, eu preciso passar uma integral aqui, ó. Preciso passar uma integral da função de f de x dx, de A até B. O que vai ser a minha função de f de x? Minha função de f de x vai ser uma função de densidade de probabilidade, ou seja, eu preciso de uma a função aqui, para a normal, vai ser uma função da normal, tá? Aí a função da normal, faz tempo que eu não abro uma função da normal, tá? Aí vocês dêem uma olhadinha lá, é a função da normal. Função da normal, tá? E vocês vão verificar lá que é algo assim, a XP, é algo... Função da normal. Faz tanto tempo que eu não abro uma função normal, tá? Mas a função de densidade de probabilidade que vai aqui dentro é uma função normal. E daí você vai encontrar... Daí, o que é um ponto interessante? Que eu preciso encontrar pequenas aproximações aqui, ó. E eu vou aproximando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque a integral, o que ela é? Ela é uma soma. De partes. A integral de Riemann lá, né? Tá? Então é uma iteração também. Tá? Uma vez eu tinha cortado com isso, o professor de cursinho falou. É isso aí. Que cortava essas pontas, que seria tipo os triângulos e tal, e somava com eles. Você já viu a normal ali? Tudo bem? Então, esse erro, ele não é colocado à toa ali, ele é um erro estatístico. Perfeito? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me enviem por e-mail. Semana que vem a gente CIDEL, né? E eu deixo aberto a lista para vocês. Se eu não me engano, o gatilho já está até dia 10. Certo? Está até dia 10 lá, né? A lista, ela é... A lista está lendo 1,5 ponto. Mas essa é da semana que vem, né? A lista vai ser só Jacobi e Silva? Só Jacobi e Silva. Ela está aberta já para inicial ou vai abrir? Não, vai abrir. Eu terminei ela hoje, eu preciso postar, né? Ah, tá.
Eu não precisava fazer os testes lá para não ter muita iteração, né? E eu só tive tempo de fazer esses testes agora, tá? Hoje, né? Tá, eu vou encerrar aqui, pessoal, a gravação, tá? Agradeço a presença de todos. Deixa eu ver aqui que